Quando eu entrei em cena a primeira vez, com 6 anos de idade, o que mais me encantou foi a possibilidade de ser outras pessoas além de mim mesma, de brincar a sério. Eu sou Leona Cavalli e espero por vocês. Não, mas não espero por vocês. Não. Gente, não deu, vamos recomeçar. Segundo take, Gustavo. Quando eu entrei em cena pela primeira vez, eu tinha 6 anos de idade e eu lembro até hoje da coisa que mais me encantou, foi brincar a sério, ser outras pessoas além de mim mesma. E é isso que eu me dedico a minha vida a contar histórias e ser outros além de mim. Eu sou Leona Cavalli e é disso que a gente vai falar hoje. Então, eu lembro até hoje, quando eu entrei em cena, gente, eu tinha 6 anos de idade, nasci em Rosário do Sul, uma cidade pequenininha, que não tinha, até hoje não tem teatro, assim, oficial, com peças, tem lugares, eventualmente tem apresentação de espetáculos, e eu estudava no Colégio de Freira, e aí teve a proposta de uma pecinha infantil, e eu fui fazer. E eu lembro que quando eu entrei, o cenário era uma floresta, e eu olhei para aquilo, eu me senti realmente numa floresta, eu me senti ali naquela historinha que estava sendo contada, eu fazia a mãe, e eu fiquei encantada, eu fiquei absolutamente encantada com a possibilidade de estar em outro lugar que não aquele em que eu estava, aquele da escolinha lá, de ser outra pessoa além de mim mesma. Então isso foi se desenvolvendo na minha vida e aí que eu fui percebendo depois, algumas pecinhas depois, que eu poderia fazer disso uma profissão. Quando eu percebi que era isso que mais me apaixonava, aí ao mesmo tempo eu encontrei o que me trazia uma força viva, era como eu me sentia viva, mas ao mesmo tempo era uma dificuldade imensa, porque não tinha teatro na cidade, não tinha nem faculdade, aliás, em Rosário não tinha faculdade, você tinha que sair para fazer a faculdade. Então eu queria ser atriz numa cidade que não tinha artes cênicas, que não tinha curso de artes cênicas e nem nenhuma universidade. E aí eu depois fui para Porto Alegre, muitas coisas aconteceram até eu conseguir ir para Porto Alegre, graças ao apoio do meu pai. Mas o que eu queria falar para vocês é que a coisa mais importante é exatamente esta paixão. Porque é desta paixão, é dessa menina que se encantou com ser outros além de si mesma, que vem toda a minha força para continuar sempre. Então, eu falo para você que quer ser ator, ou para você que já é ator, atriz, ou mesmo para você que simplesmente quer desenvolver um pouco a sua criatividade, quer desenvolver um pouco a arte na sua vida. Porque essa paixão, esse olhar sem preconceitos, esse encantar-se com pequenas coisas, com uma brincadeira, com um sonho, com pode ser que o se permitir olhar com olhos de quem vê pela primeira vez é toda a matriz do nosso desejo de ir além. E dessa pureza, porque é uma pureza, porque você imagina, você vai estar fingindo que você é outra pessoa e a outra pessoa ainda vai estar fingindo que acredita que você é outra pessoa. Então é esse lugar da pureza, da inocência, que possibilita que existam atores. Por quê? Ao mesmo tempo, é um lugar em que existe um código, quer dizer, eu finjo que sou uma coisa, você finge que acredita e nós entramos nesse universo dessa história e isso pode ser uma história inteira ou pode ser simplesmente um poema ou pode ser simplesmente um verso. Então isso pede um acordo, né? E aí isso é muito importante. Porque sempre numa ação dramática existe esse pequeno distanciamento antes de começar. Quer dizer, eu acredito, você acredita, então vamos. Isso, qualquer brincadeira de criança tem isso. Vamos brincar de faz de conta, vamos brincar de quê? Então eu sou a fulana, você é a fulana. Não tem isso? Então a gente está brincando, já estabeleceu-se um código. Por isso que não é a mesma coisa você simplesmente ser espontâneo. Por isso que existe uma profissão, ator, atriz. Porque você se predispõe àquilo. Aí quando você se predispõe àquilo, aí é que entra todo o ofício, porque aí você tem que se conhecer, para saber do que você vai brincar, para saber o que é você e o que não é você.
Aí você tem que ter disciplina, você tem que cuidar do corpo, aí entra todo o trabalho. Mas é um trabalho todo em cima daquela força geradora da paixão. Isso é que é o mais legal para mim e isso que é o mais apaixonante, porque a base, a matéria-prima é a paixão, é a entrega ao sonho. Então, esse lugar da possibilidade de você sonhar, de você dar asas e ao mesmo tempo legitimar uma vida com um sonho, é que é o lugar da arte. E isso é um lugar que está em todo ser humano. Então, todo ser humano é criativo. Todo ser humano tem essa possibilidade de co-criar. Isso já nos é dado. Então, toda criança brinca, toda criança pode pegar um pedaço de madeira e dizer que é um carrinho. Toda criança entra num game e finge lá que é a personagem. Isso já faz parte da criança. Não tem como tirar isso do ser humano. Então, não há como não viver com arte, né? Eu gosto muito da cultura dos maias, que fala que tempo é arte. Então, o viver, como é que você vai vivenciar a sua vida? Você tem um tempo de vida, você pode vivenciar ela, incluindo a arte ou não, conscientemente. Mas, independente de você conscientemente incluir, e aí trazer os seus códigos, estudar, se aperfeiçoar, ela está incluída porque ela faz parte do nosso inconsciente, da nossa capacidade de transcender, de acreditar, de sentir e expressar os nossos sentimentos. Então, como é que você vai definir, por exemplo, o amor? Como é que você vai definir a graça, a alegria, a beleza, a tristeza, a sabedoria, a amizade? Você pode até definir, a gente pode até definir. Se você pegar no dicionário, se der um Google, aí você vai ter várias definições. Mas, efetivamente, elas são infinitas e elas se renovam. Por quê? Porque elas fazem parte de outra esfera, que não é a esfera dessa terceira dimensão, uma esfera que você pode pegar e formatar de uma única forma. Por isso que todas as pessoas podem ser atores. Podem, por quê? Porque o ator, em princípio, ele é um ser humano em uma situação determinada. Aí começa a história. Mas para ele poder contar essa história, ele precisa acessar determinados aspectos nele e saber expressar. Aí que você fala, sim, todos podem ser atores, mas nem todos conseguem ser atores, nem todos são atores, porque você tem que se dedicar a isso. Então, quando eu percebi, lá quando criança, que era isso que eu queria, era essa a minha paixão, mas que tinha um ofício, um caminho a ser desenvolvido, aí então eu realmente decidi que era isso que eu queria fazer na minha vida. Eu queria brincar, queria ser isto, mas levar a sério. E aí eu me deparei com a primeira questão, o autoconhecimento. E aí o autoconhecimento realmente é a chave para todo o universo da atuação. Porque para que eu consiga interpretar outro ser humano, eu tenho que me aprofundar nas emoções, nas questões, na psique, nos conflitos humanos e aceitar e integrar todos. Porque eu não posso, por exemplo, não aceitar que existe ódio. Como é que eu não vou aceitar que existe ódio se eu sou um ser humano e eu posso fazer uma personagem que odeia muito? Eu não me considero uma pessoa que odeia, mas eu posso fazer uma personagem. Então, isso está em mim, sim. Então, primeiro, cai todo tipo de preconceito. Ah, eu não sou assim, eu posso ser assim, eu posso ser daquele outro jeito, eu posso ser tudo. Então, este lugar da busca de se conhecer, primeiro, é uma coisa absolutamente necessária. Se você desiste disso, você logo já desiste de ser ator ou atriz, porque não dá. Se você acha que tá bom, tá perfeito, eu já tô perfeita, já posso representar tudo, não preciso me conhecer. Não, isso é sempre, é contínuo. Se você acha que você não precisa disso, isso não só para os atores, você também para de crescer. Porque aí você para de acessar o lugar do desconhecido. E é desse lugar do desconhecido que a gente fala que é a matriz do sonho. Então, incluir o desconhecido, incluir as coisas que você sente, mas não sabe explicar, que você percebe, que você tem uma intuição, que você gostaria que quando você lê um livro você visualiza, que você imagina de outra pessoa. Tudo isso é a matéria que faz parte da arte.
Então, quando a gente fala de arte, não está falando só de interpretação, de literatura, de escultura, de dança, de música, de qualquer tipo de arte. A gente está falando, antes de tudo, da capacidade de sonhar. E a capacidade de sonhar é a nossa liberdade, porque não há como você ser livre se você não acessa a sua capacidade de liberdade. Por isso que todos nós somos livres. Em princípio, todos nós somos livres, a gente já nasce com essa capacidade. E a arte é o lugar onde isso se estabelece. Porque para o artista, sempre o que está além do que é visto é fundamental. Porque eu vou representar, por exemplo, uma ação, uma história de paixão. Então, se eu fosse representar a minha história, essa história aí dessa menina que morava numa cidade, que não tinha teatro e que subiu num palco pela primeira vez aos 6 anos de idade e ficou fascinada. Eu iria representar, sim, ela subindo, sim, ela ficando fascinada, sim, ela ali. Só que eu teria que representar também o medo, eu teria que representar também a timidez, eu teria que representar também o fascínio, eu teria que representar também o não saber, eu teria que representar também a alegria, eu teria que representar coisas que não têm uma forma. E como achar isso? Através do autoconhecimento. Então eu tenho que ser sempre uma buscadora de mim mesma, eu tenho que estar sempre vendo assim, nossa, olha que reação, ou olhando para o outro. E aí por isso que dentro desse processo do autoconhecimento, que é a constância do trabalho do ator, é a constância, né? E aí pede o não julgamento. Claro que tem coisa que você sabe porque aquele caminho ali não é legal para você, não é certo, né? Não é certo porque não é legal para você, pode ser certo para outra pessoa, pode ser certo em outra situação. Mas é importante você estar atento com isso, como ao mesmo tempo é a paixão pelo outro, é amar o outro, é se encantar com o ser humano. Isso a gente não pode perder nunca, que é uma coisa que o palhaço tem muito, né? Isso é um princípio assim do palhaço, quer dizer, é ver como se fosse a primeira vez, é se permitir ver como se fosse a primeira vez. Tinha aquele coisa que chamava os atores de bobo da corte, né? Então essa coisa meio boba, assim, que a gente capacidade de olhar uma flor e achar lindo e de repente se encantar e entrar numa história e chorar e rir, que é essa pureza, essa inocência que existe naturalmente no ser e que às vezes a gente vai perdendo com o passar do tempo. Então o ator tem que estar sempre buscando, sempre trazendo isso, esse lugar e ao mesmo tempo se permitindo olhar o outro, achar legal, simplesmente achar bonito, não ter vergonha de amar, sabe? Não ter vergonha de amar. Amar uma coisa, outra, depois amar aqui, amar ali, não ter pudor de ser um louco de amor, de ser um encantado, de ser apaixonado pela vida. Isso é o que nos faz sobreviver. E aí nisso eu me encontro e eu encontro o ponto que une toda a arte e todo o ser humano, porque de fato isso é o que nos alimenta, é isso que faz com que a gente viva plenamente a cada momento, não é? Não é? A gente traz essa espontaneidade, esse prazer de viver. E aí, quando você está lá, você já está, por exemplo, você já é atriz, você já é ator e você está lá, você está estudando uma peça, você está estudando um espetáculo, então você foi, você estudou, você encontrou a história do autor, você encontrou vários aspectos que você tem que linkar na história que você está contando, você estudou a sua personagem e tudo. Mas a hora que você vai entrar em cena, você esquece tudo. Esquece tudo. É aquela velha história. Na hora que um ser humano se encontra com outro, o que importa é esse encontro. Então é por isso que uma peça, por exemplo, que foi escrita há 5.000 anos atrás, na Grécia, pode ser representada aqui no Brasil hoje. Como seria isso possível se nós não fôssemos iguais? Como? Como que eu poderia representar? Porque se você for pensar, então, um espetáculo no Japão, por exemplo, no Oriente, ser representado no interior do Brasil, é porque a humanidade é muito parecida. Os princípios humanos, então, por exemplo, uma mãe chorando por um filho, uma separação, um grande amor, uma grande perda, a violência, os
os encontros, os desencontros dos seres humanos são muito parecidos. Então, se você vai representar uma peça, ou um espetáculo, ou um filme, muito anterior ou posterior, sim, porque pode ser, né, para o futuro também, você vai encontrar aspectos semelhantes. Sempre vai encontrar aspectos semelhantes. Porque é uma rede de humanidade que se estabelece dentro de um processo criativo. Então, dentro da interpretação, nasceu uma ideia na cabeça de alguém, certo? Um projeto, uma ideia. Então, essa pessoa, ela vai escrever, ou ela vai dar para alguém escrever, ou conceber aquela situação, aquela história, aquela situação que ela quer representar. Por quê? Porque ela quer que aquilo seja visto por outras pessoas. Então, ela precisa de seres humanos, se não for um documentário de natureza, né? Se ela precisa de uma situação humana, ela precisa de alguém que represente. Por que ela precisa de alguém que represente? Não pode pegar uma pessoa qualquer, assim, uma pessoa que não é ator. Ela pode até pegar, mas aí vai ser um documentário, porque o ator tem ferramentas para repetir aquilo, precisa ter. Para repetir, fazer de novo, aí cortou, aí tem a luz, aí tem o som, não sei o que, tem repetir. Então, este estudo dessa trajetória aí da emoção, da ação, do físico, é ao que a gente se dedica. Aí ela vai trazer os elementos para aquela história. Então, o que vai ter? Vai ter uma cadeira, vai ter os livros, vai ter... Como é que vai ser aquela história vai ser representada? Às vezes não, às vezes é uma linguagem de um lugar só nu, mesmo no audiovisual, pode ser um lugar nu. Beleza, mas esta concepção pode ser a própria pessoa que sonhou ou pode ser alguém que seja responsável pela direção, cenografia, enfim, todos os outros elementos. Mas então já encontrou, já tem um encontro grande de pessoas. E aí até chegar no público, quer dizer, você vai passar pela técnica, pelas pessoas que vão ajudar, com figurino, com iluminação, com maquiagem, com tudo que for necessário, ainda que seja uma necessidade pequena, por exemplo, mas sempre tem alguma coisa que é necessária, algumas ferramentas para que aquela história se torne mais potente da forma como foi pensada. Aí vai ser apresentada para alguém. E aí este alguém que vai ver ou vai ouvir precisa se identificar, precisa ver um ser humano ali, precisa ver uma coisa que exista de alguma maneira. Pode ser completamente diferente da sua realidade, mas precisa linkar com alguma coisa do seu coração. É por isso que a gente precisa se estudar e é por isso que a gente precisa se autoconhecer, para saber o que expressar e para não ficar só no acaso. Um dia deu certo, outro dia não deu certo. Ah, foi por acaso. Não, mas amanhã tem de novo. Mas se você vai entrar em cartaz, você vai ter que fazer de novo. E se você está fazendo uma novela, você vai ter que fazer outro take. Se você está fazendo um filme, então, pelo amor de Deus. Quer dizer, você tem que fazer uma cena, está preparado ali naquela emoção, aí uma hora depois fica tudo pronto para você ir lá e fazer. Aí para entrar nesses caminhos, aí precisa de técnica. Mas antes da técnica, você vai ter que alimentar lá o seu sonho, aquele sonho de criança. E aí esse sonho, ele vai abrir para uma série de coisas. Ele vai abrir para uma atuação, ele vai abrir para uma poesia, ele vai abrir para simplesmente você tocar uma música, ou curtir uma música, ou ouvir uma música, ou se encantar com uma história, enfim, para todo o universo da arte. Porque realmente, quando fala assim, eu acredito muito nisso, sem arte a vida não seria possível. Porque a vida é arte também. Não é que uma coisa é outra. A vida do ser humano é arte. Nós somos arte também. Nós somos a matéria, essa que a gente enxerga, nós somos o presente, a realidade dos fatos, né? E nós somos também a nossa matéria-prima da potência da criação. Nós somos o que nós podemos ser, nós somos a nossa imaginação, nós somos os nossos sonhos, nós somos a nossa transcendência e também nós somos a nossa realidade do momento presente. E aí, então, é uma busca de autoconhecimento constante. E é isso que eu me dedico. E é isso que me apaixona. E eu sinto que para as pessoas assim que estão começando ou que querem desenvolver mais determinado aspecto, porque às vezes estar começando não é só estar começando na atuação. Então eu, por exemplo, eu estou começando a tocar violão. Toco quase nada, só com um pouquinho. Mas assim, no tocar violão eu sou amadora. Então eu toco um pouquinho de harpa.
amadora. Mas como atriz eu sou profissional. Então, qual é essa diferença? Isso é bom a gente saber. Isso é só uma palavra, tá? Amador e profissional é só uma palavra, no caso, em português. Mas a palavra em português, eu acho que ela representa muito, porque eu falo assim que o amador é realmente quem tem a chama da criação. Então, todos nós somos, e é preciso que sejamos amadores. Amadores no sentido de amantes, apaixonados. Aquele que faz, não importa se vai receber, se não vai receber, faz por paixão. E aí você se permitir estar começando em várias coisas sempre. E tem algumas outras coisas, ou uma coisa, que você, então aquilo você vai se especializar. Mas aquelas outras te alimentam. Só que aquilo ali que você vai se especializar, você vai trazer os seus recursos, o seu sustento daquilo. Então ali você tem que ter uma dedicação maior para você realmente fazer a diferença naquilo que você se especializou. Tem que fazer o seu tempo valer a pena, a sua vida valer a pena, senão você vai se dedicar para quê? Né? Então aí tem que levar a sério, tem que ter disciplina, tem que ter constância. Mas essas outras coisas que nos alimentam, elas são fundamentais, porque elas são o alimento da nossa alma. E é isso que é o alimento da nossa felicidade, é quando existe o encontro de ambas. Então essa chama do amador, ela tem que estar sempre presente. E por isso que o teatro é bom para todo mundo. O teatro é bom para todo mundo. A artes cênicas realmente, eu acho que é fundamental, porque todo o ser humano é cênico, se expressa através de si. Então, por exemplo, se você é um escultor, você precisa do barro. Se você é um músico, você precisa do instrumento, ou você canta, e aí você precisa do encontro com a música. Você precisa escrever um livro, ou digitar, enfim. Mas o ator, o único elemento é ele mesmo, é ela mesma, é a pessoa mesma, é a sua psique, a sua emoção, a sua alma, o seu corpo físico, enfim. Então, isto é algo constante, esta obra precisa estar em nós. E como alimentar essa frequência da arte dentro de si, que é a matéria-prima de tudo? Lembra? Eu falei, o nosso sonho, a nossa paixão como elementos fundamentais, ferramentas de impulso, matriz de todo outro desenvolvimento da arte, o não julgamento, a paixão pelo outro, a disciplina. Esta disciplina é o que vai fazer com que você realmente entre no processo das ferramentas. Aí a disciplina vai pedir tudo isso, né? O autoconhecimento, o sonho, essa atenção, mais uma constância. Aí você vai trazer o autoconhecimento para o seu corpo. Como é que o seu corpo reage? Como é que você se sente realmente bem? E aí como é que você se alimenta? Como é que você descansa? Como é que você atua? Que tipo de exercício você faz? Ativar a sua memória e a disciplina de ter exercícios, ter ferramentas, ter acessos que te tragam essa potência. E aí o que, por exemplo? Primeiro, você conseguir chegar num estado de neutralidade, de receptividade, para que você possa aflorar mais a sua sensibilidade. Esse é um exercício constante. Então você exercitar, ficar sem pensar, simplesmente respirando, por exemplo, por 1 minuto, e colocar uma música. Coloca uma música. Não pensa nada e deixa vir um movimento. Um movimento qualquer que você sinta, sem se julgar. Não é para alguém, é para você. Então você vai no som da música. Ou mesmo tenta ouvir o seu coração, a sua batida do seu coração, a sua respiração. Fica atento com os aromas, com o que você ouve. Por exemplo, você está aquecendo uma água para um café, ouve o barulho da água, sente o cheiro, perceba as sensações da vida, o paladar, o olfato, a visão. Procura ver realmente, ouvir realmente. Esse é um exercício muito simples, mas ele é constante e ao mesmo tempo ele é chave. Ele é chave de uma abertura para todos os outros. E isso é fundamental ser exercitado sempre, sempre. Qualquer hora que você está desconectado, muito na conversação mental, muito nas questões, você volta para você poder entrar no universo da arte. E aí você poder se emocionar, poder brincar, poder ser ridículo, poder ser sério,
poder representar, poder se inspirar, poder entrar numa criação de qualquer tipo de expressão de arte. Então, um beijo para vocês, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Aqui no canal a gente vai estar falando sempre de coisas assim como essas. Mandem comentários, mandem perguntas, que é legal. Eu leio, gosto de saber o que vocês estão pensando. Se vocês curtiram, deixem aí um like, mandem para os amigos, porque realmente essa rede de pessoas, de sentimentos, de conhecimento, ela só nos faz bem. E é muito bom que ela aumente, e para mim, especialmente, é muito bom estar aqui com vocês. Beijo, até o próximo vídeo.